Como foi sua criação? Como é que foi sua infância? Já falei disso. Minha infância foi da hora. Aqui você Vamos lá. nunca falou. Minha infância foi da hora. Meus pais casaram muito cedo, minha mãe com 15, meu pai com 19, por escolha deles. Minha mãe não estava grávida nem nada. Minha mãe nasceu no interior da Bahia, em Jequié. Meu pai, na época que conheceu minha mãe, era um ripongo, cabelos longos, um cara, enfim, bem feio, porém, com... Não, sério. Né? Ficou charmoso, que é a melhor coisa, né? Mas, uau, sempre perguntei pra minha mãe, como? Mas eu sei como, na verdade. Ele era um cara ali na Bahia com acesso à contracultura e tudo que estava acontecendo. E não tinha muito... Tinha, mas era a época meio jovem guarda, né? A música brasileira ali sempre muito presente e tal, mas nunca foi a onda do meu pai. Então ele curtia Raulzito e os Panteras. E ele ouvia, desde que ele descobriu o rock na infância dele, ele foi atrás disso. Então ele, uma época, tinha uma loja de discos e era um ripão mesmo, né? Então eu nasci nesse cenário, minha mãe e meu pai se conheceram, se apaixonaram. Acho que os pais da minha mãe ficaram bem preocupados, que meu pai ficava indo pra lá, louco, de Fusca, indo pra Jequié, encontrar minha mãe, volta minha mãe e tal. Casa essas crianças, os pais do meu pai, ok, vamos morar então com as crianças. Saíram do apartamento, compraram um duplex, então ficavam meus avós no andar de baixo e as crianças, meu pai, a minha mãe e eu no andar de cima, porque depois de 3 anos de casamento, minha mãe ficou grávida e eu nasci. Então eu nasci, minha mãe tinha 18, meu pai tinha 22. Então eu tive pais super jovens, assim. E com essa supervisão in loco dos meus avós, que eram incríveis. Meu avô, óbvio, um homem daquele tempo, né, médico e tal, sisudo, porém, com uma relação que eu aprendi... Eu acho que eu captei isso assistindo, fui pensar nisso muito tempo depois. Mas eu achei fotos da minha avó posando, tanto na praia quanto na sala Luiz XV, que tinha na primeira sala do apartamento, para as lentes do meu avô, que adorava slides. Tipo, meu avô fotografava muitos momentos da família e projetava na parede. Então essas coisas a gente vai percebendo que te formam, né? Sim. E minha avó era uma mulher. Então, meu avô, para o homem da época, já tinha uma cabeça meio fora do padrão, muito rígido. Não que ele não fosse rígido, tá? Ele não era um cara de muitas conversas e tal. Mas a minha avó era sensacional, assim. A Hélia era fantástica. Participou bastante da sua E criação. aí, É que nosso pedido chegou. A comida chegou. Pode abrir o pacote assim, fazendo plá, plá, plá. Todo mundo sabe como é. Porra, barulhão! Não, mas é porque, tadinha, ela foi querer não fazer barulho. E aí ela ficou prolongando. É melhor fazer... Trau! Faz um plá e acabou. Entendeu? Não, mas não sai no microfone, mas a gente tá aqui assim... Nem sai no microfone? Não. Tudo bem. E aí isso, a minha avó, que era uma mulher de verdade à frente do tempo dela, no sentido de não... Minha avó não era uma senhora, ela dava espaço para os meus pais, assim. Então eu tive pais divertidos... e avós carinhosos e responsáveis. Então, tive uma infância muito legal. Você tem uma irmã só? Do mesmo casamento, do meu pai, sim. E aí, meu pai depois se casa com outra mulher, tem um filho com ela. Meu irmão Leonino também, como eu e meu pai. E por que você chama Penélope? Por causa da mitologia grega mesmo. E é até legal. Eu falei isso com uma amiga esses dias. Eu tenho o livreto. Eu tenho um livro despedaçando, assim... Tipo, escrito num português super antigo já, né? Amarelado, aquele toque de página que era encerada, página por página do livro. Um livro lindo mesmo, uma edição muito legal, de um guia mitológico. E aí lá tem... Então eu li aquele livro na minha infância. Né? O que só isso já é do caralho. Sim. Ter lido isso. E aí mas tem um lance, eu acho que... Eu não sei, nunca vou saber até que ponto a história me influenciou. Eu sou super fiel. E daí eu fiquei... Tá ali descrita. Um dia eu fiquei pensando, cara, será que essa merda desse conto, dessa mitologia, tipo, me fez uma pessoa fiel? Será que toda Penélope, né, sabendo então da origem do nome... Aí um dia eu conheci uma Penélope num drive-thru e ela tava com crachá. Eu falei, mentira que você é Penélope. Ela falou, você é Penélope? Eu falei, sou Penélope. Eu falei, amiga... E assim, o carro buzinando uma hora, eu falei, você é fiel? E ela falou, eu não! Ali eu resolvi todos os problemas. Eu falei, então tá. E ela me olhou com uma cara e eu falei, deixa. Essa é a única pergunta. Eu falei, Penélope, por quê? Você sabe da história do Penélope do Ulisses? Claro. Eu falei, você é fiel? Eu não. Aí eu falei, então tá bom. Então não era isso. Muito corajosa ela, porque você poderia ter só sido enviada pelo namorado. Sim.
Ela confessou. Poderia. Poderia ser qualquer uma mulher chamada Shirley. Nossa, mas poderia. Mas tá aí uma das razões pra não trair, né? Que noia que você tem que viver pra você não trair ninguém e não ser pego. Porque o lance da traição, obviamente, não é fazer a traição, é ser pego, né? Pra alguns é não fazer a traição e aí a leitura que elas fazem delas mesmas, aí cada um com a sua loucura, né? Mas o não ser pego, eu acho que é o objeto prático de maior preocupação daqueles que traem efetivamente, né? Sim. E deve ser uma noia. Ainda mais hoje em dia, né, gente? Pelo amor de Deus. E hoje tá tendo mais agora relacionamento aberto, né? Esse lance Será de que tá poligamia. Eu acho que tá. Será que tá tendo ou a gente só lê mais sobre isso? Acho que tá, acho que pode ser. Eu acho que tem uma época, quando a gente é jovem, que é a época de experimentar mesmo, né? Então, eu acho importante olhar, longe de mim falar mal, eu pratiquei já diversos modelos de relacionamento, mas assim, acho que é legal, como tudo, eu acho que tem prós e tem contras, sacou? Então, eu entendo, acho que os geração Z são mesmo mais individualistas, acho que isso tem um lado super positivo, que está diretamente relacionado com, necessariamente, estes vão ter que, saibam eles ou não, queiram eles ou não, assumir mais os BOs deles. Simplesmente por terem optado ser tão individualistas. E também assim. pode funcionar pra uma pessoa e não pra outra, né? É isso. Eu tenho uma amiga muito próxima, a Anne Freitas, que pra ela funciona super. Ela é surubeira, ela fala abertamente sobre isso. Ela já veio aqui, inclusive. Sim. E a gente conversa e fala, pra mim jamais ia funcionar. Mas eu acho que é isso. Eu ia morrer dentro de uma suruba. No meu coração tenho pra mim que... O que eu acho é que, assim, a Não gente funcionaria fala relacionamento aberto. mais sobre isso, porque hoje a gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que é importante falar mais sobre isso, exatamente pelo que a Cris acabou de dizer. Tem gente pra quem isso vai funcionar. Tem gente pra quem não vai. Pra aqueles que se sentem atraídos por isso, eu acho bacana que a gente, na medida do possível, não quero dizer naturalizar, pra não parecer que eu estou banalizando nada, mas assim, que a gente reconheça que há outras possibilidades de relacionamento e que tomar um dia a gente não estranhe tanto, porque a gente ainda estranha muito, né? E aí todos esses assuntos da esfera individual, na minha visão de mundo ideal, teriam menos importância. Seria né? irrelevante. Porque não é irrelevante, porque depende, né? Eu vou conhecer uma pessoa, me interesso por ela. Pra mim será relevante esse tipo de informação. Sim. Né? Mas Mas do outro. não é relevante para todo mundo. Ou não devia fazer com que o indivíduo se sentisse menos aceito ou mais pressionado. Você diz, é relevante se você estiver interessada naquela pessoa. Só. E não no quesito sociedade. Mas aí a gente... o papo vai ficar de louco aqui, porque a gente tem não muita vive coisa. sozinho, né? Então, ao mesmo tempo, eu também reconheço que talvez seja meio utópico, porque é próprio do ser humano viver em sociedade. Nós não vivemos sozinhos. Né? E aí você tem, por exemplo, já vi pesquisa que fala dos efeitos benéficos necessários da fofoca, né? O papel social da fofoca, ele existe. Tem estudos sobre isso? Claro. E aí, qual é o papel da fofoca? E existe, né? Ele dá espaço para sentimentos, o papel da traição, né? O que é o casamento? É um acordo. Ele está necessariamente atrelado a uma fidelidade exclusiva? Será que precisa? Será que sempre foi assim? Não era sempre assim. Não se falava, porque na sociedade... E aí, às vezes, regredir... Às vezes, a gente também precisa olhar para o passado e ver se a gente não foi para um lado e abriu mão de algumas coisas que, não, de repente, aquilo ali estava funcionando melhor. Tem que sempre dar uma... Olha para o futuro, vamos mudar. Mas é bom olhar para trás para ver... Pera, a gente está realmente melhorando ou a gente só tá por aí? Tipo, não, isso daqui já... Não, calma, olha. Eu vi um vídeo do Cortella que ele falava assim, a palavra evolução, É. ela não é positiva sempre. Não. A doença também evolui. Ela só significa uma mudança constante. Aí eu falei, caralho, quando ele falou... Porque Cai a ficha, coisa né? ruim também evolui. Cai a ficha. Então, não necessariamente a gente falar isso é uma evolução, não necessariamente melhorou. Exatamente. Às vezes a evolução piorou. Então, E pra como né? que você vai saber? Olhando para trás, olhando para a sua história, né? E aí, por exemplo, a traição sempre existiu, Sim. né? E
era dado, aí vai depender da sociedade, enfim, né, de que país, que época e tal, mas era dado o direito de trair e não se falava nisso. Nesse ponto, quando se analisa assim, era menos relevante, por exemplo, entendeu? Do que hoje que a gente tem uma boa parte meio que demonizando, né? Eu, por exemplo, no ponto P, falava muito, mas você tá enganando a pessoa, porque o meu ponto era exatamente esse, o do acordo, né? O que eu acho, aí é minha opinião pessoal, é o do acordo, seja verdadeiro. Porém, é complexo. Porque aí a gente também pode ir pro lado do... Eu consigo reconhecer... São histórias muito cruzadas, mas eu também sei que eu não sou dona do desejo do outro. E mais que isso, sei que o desejo não é monogâmico. A gente pode escolher não dar cabo de desejos extraconjugais, mas vai ser difícil não sentir desejos extraconjugais quando você tá no mundão. Todo mundo, uma hora olha, quando não pensou, não tá procurando, alguém desperta alguma coisa com alguma frequência, né? E aí precisa ter diálogo. E não é uma traição. Não, depende, não é uma traição. Não, isso não Você é. se sentir atraído por alguém não automaticamente é traição. O que é traição, né? O que é traição? E aí, às vezes, também vai ter uma pessoa que você realmente ama e que não banca, não tem essa maturidade, porque é difícil, tá? Eu tenho um casal de amigos que eles têm um relacionamento completamente aberto há, sei lá, já deve estar com uns 17 anos que eles vivem uma relação aberta. E é aberta no nível mais aberto. É tipo... Olha, conheci um cara, fulano. Legal, então, tô pensando em sair. Tá bom. O cara vai buscar na casa, conhece o marido dela. Oi lá, como vai? Não sei o quê. Ou divirtam-se e tal, e vice-versa. Ele com mulheres. E tudo bem, né? Nossa, eu já tô morrendo aqui. Eu nem sei quem é. Não faz parte da minha vida e eu já estou morrendo à distância. Imagine que consegue se loucura. Nossa, eu no paralisei enquanto ela falava. Imagina as pessoas que... Uma das pessoas que saiam com um deles. Que loucura que é. Você vai na casa do casal, você vai sair, eu vou sair com o cara, aí eu vou chegar lá e vou dar oi pra mulher dele. Oi, em algum momento eu vou ter que conhecer essa mulher, né? Oi, tudo bom? E ela vai olhar pra mim e falar, oi, tudo bem? Quer um café? Vocês vão sair? Onde que vocês vão? O que vocês vão perguntar? Divirtam-se, pá. E aí, ao mesmo tempo, pra mim, o que desperta é uma sensação de profundo respeito. Saca? Então eu entendo. É dificílimo bancar. Mas é um grau não de só respeito. difícil bancar, mas o que eu tô pensando é outra coisa também. Porque pode acontecer de uma das pessoas... Então, assim, as duas pessoas se amam. Sim, muitíssimo. se apaixonar por outra Mas pessoa. essa daqui não topa, não banca. E essa daqui banca uma relação aberta. Não, óbvio. Então Isso aí, acontece vamos supor... mais do que o contrário. Né, vamos supor, a pessoa que banca a relação aberta... Ela ama profundamente a outra. Mas ela não consegue ficar só com a outra. E aí ela entra nesse conflito da traição. Porque se ela contar, É isso. a outra deixa. É isso. Mas ela não quer perder aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo ela não consegue... E não, mais do que o não querer perder, porque o não perder parece só um egoísmo. Então vamos no ponto que importa. Ela realmente ama aquela Ela outra ama pessoa. a pessoa, Ela quer estar do lado, ela é companheira, companheiro, parceira, parceiro, tá para o que der e vier, é capaz de dar a própria vida pra defender. Sim. Sacou? Mas ela também entende que ela tem desejo por outras pessoas e que ela consegue lidar com isso num outro compartimento, num outro grau de envolvimento. E óbvio, também ninguém é livre, ninguém tem garantia de que não vai se apaixonar um dia, seja uma relação monogâmica ou não. Pode ser que um dia você se apaixone por outra pessoa e esse relacionamento acabe.